do cumprimento da promessa que Deus fez à igreja. Jesus, quando ressuscitou, apareceu a 500 homens. Eu disse que ele apareceu a quantos homens? Você pode melhorar, ele apareceu a quantos homens? Eu vou cobrar a sua atenção esta noite. Ele apareceu a quantos homens? Ele aparece a 500 homens. E ele promete aos homens o Espírito Santo. Ele olha para os homens e diz a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E em Atos 1:8 ele diz: e vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto na Galileia e em Samaria, e também até os confins da terra. Percebam, por gentileza, que 500 homens foram a Jerusalém, a uma casa, entraram nesta casa de oração e ficaram aguardando o cumprimento da promessa que Deus havia feito à igreja. A Bíblia Sagrada diz que eles começaram a orar, quando como a promessa não se cumpriu de maneira imediata, cerca de 380 pessoas abandonaram a promessa. Não converse, por gentileza. 380 pessoas foram se levantando de seus joelhos, foram abrindo as portas daquela casa e foram indo embora, tomados pelo sentimento do imediatismo, que viam as horas se passando e eles permanecendo de joelho e nada acontecendo. Eles começam a se levantar gradativamente e irem embora, ao ponto de a Bíblia afirmar que dos 500 que chegaram naquela casa, apenas 120 homens permaneciam naquele lugar. Apenas 120 homens permaneciam de joelhos e aguardando pelo cumprimento da profecia de que Deus derramaria de seu Espírito. A Bíblia Sagrada diz a mim e a você que enquanto 120 estavam de joelhos dobrados e aguardando pela descida do Espírito Santo, ouviu-se um barulho impetuoso como de um vento que invadiu a casa, e a Bíblia Sagrada diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Quando eu olho para este termo, todos foram cheios do Espírito Santo, eu consigo compreender, senhoras e senhores, que Deus encheu a todos que estavam dentro daquela casa, não obstante de Deus ter enchido. Eu vejo pessoas tão longe desta mensagem. Vem para cá comigo, depois você trabalha, depois você faz qualquer coisa. Percebam, por gentileza, que quando Deus enche aqueles 120 homens do Espírito Santo, Deus estava para começar algo chamado igreja. Até então a igreja ainda não havia sido fundada, era apenas um projeto de Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, você vai ver Jesus dizendo para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei. Ele não usa o verbo no tempo presente, ele usa no pretérito: eu edificarei. Ou seja, eu tenho um projeto de fazer de vocês uma igreja. Eu tenho um projeto de pegar pessoas e através dessas pessoas fundar através da vida delas algo chamado igreja. Para que você se localize, quando falamos sobre igreja, não estamos falando sobre uma estrutura feita de concreto, não. A palavra igreja significa chamados para fora. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: eu edificarei sobre Cristo, que sou eu mesmo, a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Eu preciso da sua atenção para que você entenda que quando Jesus, ele recebe, aliás, quando Jesus fala para Pedro sobre o fundar de uma igreja, ele está falando sobre um projeto. Em Atos capítulo número 2, versículo 4, quando todos são cheios do Espírito Santo, e os que me ouvem digam amém. Quando todos são cheios do Espírito Santo, Jesus está tirando um projeto do papel e está fazendo esse projeto se tornar uma realidade. Levante a sua mão direita para o alto, porque eu começo a pregar agora. Diga comigo: projetar é para qualquer um. Não, diga para a pessoa do seu lado: projetar é para qualquer um. Agora diga para ele: fazer o projeto tornar-se realidade é para quem é cheio do Espírito Santo. Eu quero profetizar algo, eu quero que você
entenda. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Primeiro, pessoas que são habilidosas e conseguem de maneira humana fazerem de projetos se tornarem realidade. Há um problema com esse tipo de pessoa, porque se eu conquisto, eu posso perder. Se eu faço, pode dar errado. Tem projetos que eu alcanço e que depois de algum tempo eu perco ele. Mas Jesus está falando que era ele quem capacitaria esses homens para fazer de um projeto uma realidade. E se você tem fé para receber uma palavra, receba ela agora. Jesus me dá autoridade para te ensinar esta noite. Que Ele te dará autoridade para tirar esses projetos do papel e fazer desses projetos uma realidade viva. Sacode essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: 2015 não é um ano de projetos, diga, é um ano de realizações. Não procura outra pessoa para dizer 2015 não é ano de projeto, diga, é ano de realização. Guarda o que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo está pregando um projeto e está fazendo dele uma realidade. Alguém tem fé para receber uma palavra? Eu profetizo esta noite para quem tem pelo menos um glória a Deus, um aleluia, que você vai ver o Espírito de Deus pegando o teu projeto e fazendo o teu projeto uma realidade. Mas você não está entendendo. Você sabe o que Jesus está prometendo? Ele está olhando para um grupo de pessoas pequeno e está dizendo: vocês vão chegar aos confins da terra e o nome que vocês vão receber é igreja. Guarda o que eu vou dizer. Aquilo parecia algo impossível, mas quando o Espírito de Deus ele entra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 4 diz: e todos foram cheios. Eu consigo entender que Deus está pegando homens normais para que eles alcancem níveis sobrenaturais. Levante a mão porque eu vou profetizar. Eu estou profetizando em nome de Jesus que ainda esse ano alguém vai ficar boquiaberto. Que ainda esse ano alguém vai dizer: eu não tinha condições de conseguir, eu não tinha força e cheguei, eu não tinha esperança e realizei. Porque pastor Patrick, porque eu profetizo que ainda esta noite o Senhor encherá esta casa do seu Espírito. E eu profetizo em nome de Jesus pessoas que eram como Pedro. Quem é Pedro? Pescador falido. Gente que já estava detonado vai se levantar. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Tem alguém me ouvindo aqui hoje que tua família não acredita em você. Tem alguém me ouvindo aqui hoje que os seus amigos não acreditam em você. Tem alguém me ouvindo aqui hoje que as pessoas estão te apontando e dizendo: não vai sair do lugar, em 2015 vai falir, vai quebrar a cabeça, vai se afundar. Mas eu estou profetizando: esses mesmos ainda terão que olhar e dizer: realmente Deus é na vida dele. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo tem poder de fazer de um projeto uma realidade. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu estou pregando aqui hoje. Você sabe quantas pessoas receberam a promessa? Diga comigo: 500. Está fraco? Quantas pessoas receberam a promessa? Você pode melhorar quantas pessoas receberam a promessa? Agora escuta o que eu vou dizer. Você acha que só você projetou que vai ganhar um carro novo esse ano? Você acha que só você projetou que vai comprar casa própria esse ano? Você acha que só você projetou que vai ganhar dinheiro esse ano? Diga para a pessoa que está do seu lado: tem pelo menos aqui dentro uns 500 nessa fila. Agora escuta: 380 levantaram e foram embora. Primeiro, não sabiam lidar com o imediatismo. Diga para a pessoa que está do seu lado: se em janeiro não acontecer, eu vou esperar em fevereiro. Diga assim: em fevereiro não acontecer, vai acontecer em março. Diga assim: em março não acontecer, vai acontecer em maio.
Diga assim, maio não acontecer, eu vou aguardar em junho. Diga para ela, uma coisa eu sei, pode passar o céu, não diga com fé, pode passar a terra. Diga, mas aquilo que Deus prometeu não vai passar. E eu quero profetizar para quem tem pelo menos glória a Deus, aleluia, aí no meio dessa multidão, antes do dia 31 de dezembro desse ano, eu vou ver você cantando louvores e dizendo, eu projetei, e Deus fez do meu projeto uma realidade. Vai. 500 levantaram e foram embora, 380 levantaram e foram embora. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você desistir, o problema é teu, vai. Diga, eu continuo esperando a minha promessa. Não procure alguém para dizer, se você desistir, diga, o problema é teu. Diga, eu vou esperar a minha promessa. Eu pergunto e você me responde. Quem faz parte dos 380 que vão desistir, já pode abrir mão de saída, de servir a Deus nessa igreja. Porque se você congregar neste lugar, eu vou ministrar que você terá uma mente vitoriosa. Eu profetizo em nome de Jesus. E ainda que os 380 levantem e abram mão da promessa, tem 120 ainda que estão aguardando, dizendo, o meu projeto vai virar realidade. Diga para essa pessoa que está do seu lado, quando o Espírito Santo invade a vida de uma pessoa, diga para ele, o projeto vira realidade. Não, diga para essa pessoa linda que está do seu lado, diga, Deus vai te encher hoje, para que o teu projeto vire realidade. Agora o que eu vou dizer, diga para a pessoa que está do seu lado assim, o seu projeto é pequeno, perto do projeto de Deus. Vou te provar. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida para fazer de pequenos projetos gigantes. 3 pessoas entenderam. Você sabe como é que eu desejo que as pessoas aceitem a mensagem que eu prego? Da maneira que eu aceito a que eu ouço. Quando vocês veem eu pulando da cadeira, levantando, glorificando, eu vejo que eu puxo um monte de gente comigo. Eu vejo que quando eu levanto glorificando a Deus, eu ontem via pastor Ricardo levantava junto, o pessoal levantava, e de alguma maneira eu conseguia quebrar o gelo. Por quê? Porque eu desejo ver uma igreja que toma posse das profecias que são liberadas do altar com fé. E eu não posso receber a notícia que a minha vida vai mudar, se minha vida vai mudar, olha que legal. Não, eu preciso vibrar. Por isso o salmista disse assim, e tudo que há em mim, louve ao nome do Senhor. Olha, você já viu que a gente é profeta? Você já vê a derrota na cara do fulano? Você diz assim, teu projeto vai virar uma realidade. O cara está assim na cadeira. Amém. Deus vai fazer desse ano melhor na sua vida. O cara está aqui. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo o que eu acabei de dizer para você? Porque isso aqui é muito profundo. Agora também não dê glória não, porque você não entendeu, eu vou explicar. Quando Jesus disse a Pedro assim, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro viu as pessoas saindo de casa, 120 só ficaram. Você sabe qual é a ideia de Pedro? Eu vou ser pastor de 120 pessoas. Mas aí, Jesus disse assim, olha, essa igreja vai ser fundada na Judéia, na Galileia, em Samaria, e vai atingir os confins da terra. Qual é o projeto de Pedro? Ser pastor de 120 ovelhas. Melhor, Pedro pensava que ia ser pastor de 10. Porque ele pensou que ele ia pastorear como Jesus pastoreou. Jesus pastoreou 12 discípulos. Pedro pensou, um se matou, então eu serei pastor de 10. Mas Jesus está entregando na mão de Pedro um projeto maior do que o dele. Não fica triste com o que eu vou te dizer. Tem muito projeto que você escreveu nesse papel que não vai dar certo. Me pergunte por quê? Porque Deus tem um projeto maior para a tua vida. Você não entendeu? Eu vou fazer você entender. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, você vai ser pastor da minha igreja. E o Pedro está pensando, vou ter 11, 10 ovelhas, porque um irmão já se matou que foi Judas. Aí Jesus está dizendo, Pedro nem sabe o que eu estou para fazer. No primeiro sermão que Pedro pregou, 5.000 homens aceitaram a Jesus. Você sabe
sobre o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre crescimento. Não me entende?